Muito bem. Bem, depois da revisão, a gente vai mandar para vocês exemplos de partograma, imagens e um partograma em branco para vocês praticar, fazer o seu próprio exemplo, dar uma revisadinha nas gráficas. Normalmente o que cai em qualquer prova é um partograma ou em branco, ou em branco, normal para a gente diagnosticar, né? Normalmente o diagnóstico através do partograma. Então, o que que negocia o partograma, né? A gente vai falar hoje um pouquinho desse negócio, que é um instrumento, na verdade é um instrumento que a ideia é que fique consolidado em todas as normas da ginecologia, em todo local onde atendam partos, que seja bem aplicado, bem preenchido, porque o partograma já está comprovado que ele salva vidas, né? Então, ele ajuda a identificar complicações precocemente e a gente conseguir tomar decisões. Só que se a gente não preenche bem o partograma, normalmente a gente vai ter um buracão, né? Seja em tempo, seja em espaço, seja em horas, e a gente não vai conseguir fazer o segmento ideal da paciente. Então, por isso, ela está sendo uma ferramenta tão importante e está sendo cobrada em muitos tipos de provas, não só no Revalida, quanto nas provas de residência, nem se fala do GO, né? Mas ela impacta diretamente na mortalidade. Então, o partograma não é nada mais e nada menos que um gráfico de monitoramento. É, normalmente é no trabalho do parto, auxilia na avaliação da evolução. Aí, o que que vai acontecer? Que dependendo das gráficas, da descida da cabeça, da dilatação uterina, da frequência cardíaca fetal, da frequência cardíaca materna, a gente vai ter a opção de tomar decisões importantes ou continuar simplesmente fazer uma previsão do tempo de nascimento, enfim. Então, é nada mais e nada menos que um gráfico para você avaliar sua próxima intervenção ou não intervenção, né? É um instrumento feito e criado pela OMS. No Brasil é preenchimento obrigatório, pelo menos na Colômbia também, isso que às vezes a gente não faz. Mas no Brasil é obrigatório pela ANS, né? E, como eu falei para vocês, ele permite um acompanhamento sistemático do parto, reduz intervenções desnecessárias. Às vezes a pessoa fica muito estressada muito rápido, então uma cesariana antes de tempo. E, ou você vai assistir o parto com instrumental, alguma coisa assim, e não era necessário. A importância como tal, a verdade, ele pode ser cobrado como tal da segurança materno-fetal, né? Porque você precisa explicar por que é importante. Então, sinais como sofrimento fetal, complicações maternas, que você decida o que fazer ou não fazer, tá aqui num papelzinho, numa folhinha, com uma grafiquinha, com um triangulinho, com uma bolinha. Aí você vê se ele fica em certas. Eu vou mostrar na apresentação do Fiocruz. Que algumas gráficas você já consegue se alarmar e tomar uma decisão, tá? A gente sabe que quando estamos seguindo o partograma do jeito certo, a gente reduz a taxa de intervenções desnecessárias como cesarianas, mas também a gente tem o respaldo científico e o respaldo de decisões quando precisar fazer intervenção. Então, se você tem um partograma bem na regra, bem rígido, fazendo tudo direitinho, possivelmente quando você tenha uma exposição, mas você fez uma cesárea numa paciente que não precisava, não, tá aqui, ela fez uma parada no na dilatação, fez um sofrimento fetal, fez um. Aí você tem um respaldo científico com uma ferramenta comprovada. Quando começar? Isso daqui é muito importante porque às vezes
as bancas de todo lado são bem malandras. Então, eles colocam uma materna em 4 de dilatação. Como você vai fazer o partograma? Isso aí não é para começar o partograma, tá? Então, quando começar o partograma, na fase ativa do trabalho de parto, ou seja, quando a dilatação do colo uterino seja maior ou igual a 5 centímetros. A gente vê um dos grandes erros do partograma é começar antes de tempo. Então, claro, você vai ter uma detenção da dilatação porque você está começando errado. Então, o tempo a materna primigestante, 4 centímetros de dilatação, 3, ela não vai avançar e você vai fazer uma intervenção errada. Então, na fase ativa do trabalho de parto, por encima da dilatação 5 centímetros, quando tenha umas contrações regulares, pelo menos 2 a cada 10 minutos, maior ou igual de 30 segundos. E quando tenha um apagamento do colo uterino, que é o diâmetro do colo uterino, maior ou igual a 50% do apagamento cervical. Na fase latente, ou seja, antes dos 5 centímetros, sim, a gente tem que fazer um monitoramento da paciente, fazer avaliação do trabalho de parto, claro, colocar ela para caminhar em caso que tenha as membranas íntegras, né? A bolsa íntegra. E aí não começa o partograma ainda, tá? Lógico, nessa fase você não pode começar o uso de oxitocina, porque se você vai ter alguma complicação, você pode piorar o risco de, por exemplo, ruptura uterina, né? E quando não é obrigatório o partograma? Então, no parto expulsivo imediato, que significa dilatação completa, cabeça no plano mais 3 de Lee, ou uma cesárea previamente indicada, né? São esses os casos que não precisa fazer o partograma. E os motivos são lógicos, né? Parto expulsivo, você vai fazer o partograma para quê? Precisa atender o parto, né? Se for uma cesárea planificada, a mulher não vai ter dores, não vai ter dilatação, então, já de entrada, você não tem uma fase ativa do trabalho de parto. Então, ele tem vários buraquinhos, vários quadrinhos que a gente precisa preencher na identificação, sobra dizer, mas não é, não é incomum que faltem dados. Então, falta a idade, falta nome da gestante, falta os dados de paridade, ou a data e a hora de internação. Na dilatação, a gente tem de 0 a 10 a gente tem que marcar, né? Lógico, no eixo vertical do gráfico, que já vou mostrar para vocês. E a ideia é que depois de entrar em 5 centímetros, a gente dilate pelo menos 1 centímetro cada hora na fase ativa, tá? A linha de alerta, quando você tem uma dilatação lenta, né? Você vai ainda continuar na linha de alerta, tá? Você tem que marcar a linha de alerta no momento de traçar seu começo do partograma. E a linha de ação, normalmente ela vai 4 horas depois, sim? A gente não entra na alerta e faz uma cesárea, por exemplo. A gente dá pelo menos 4 horas após a linha de alerta. No da criança, peraí, só um instantinho. Chegou por aqui mais uma médica. Bom dia, doutora Bárbara. Aí, quando a gente vai fazer o registro do monitoramento da criança, a gente começa com o monitoramento dos... Começa não. Vai fazer o registro dos batimentos cardiofetais. Então, cada 30 minutos a gente tem que verificar o batimento cardíaco fetal. 5 minutos é a frequência que a gente tem que revisar na fase final. E qual é o valor normal?
da frequência cardíaca fetal da criança. A ideia é que seja entre 110 e 160. Taquicardia fetal maior de 160, bradicardia fetal menor de 110. Aí a gente precisa tomar condutas imediatas. Não sempre significa tomar a conduta da cesárea. Às vezes é simplesmente virar a materna de lado, para o lado esquerdo, fazer aumento de uso de oxitocina ou diminuição. E como vocês sabem, porque o sofrimento fetal é uma indicação de cesariana ou de intervenção imediata. Então, lógico, ele vai ser um dos componentes mais importantes do partograma. É a única coisa que a gente tem no momento para ver o estado fetal da criança. Como a gente avalia as contrações uterinas? Então, não tem outro método. É o método mais relevante para a materna, para a gente fazer a avaliação. São 10 minutos na beira da cama da materna. Então, frequência, intensidade, duração e intervenção, dependendo, né? Então, na frequência, o número de contrações em 10 minutos. O ideal na fase ativa do parto é de 3 a 5 contrações a cada 10 minutos. Na intensidade, a gente normalmente tem cruzes, né? Tem uma a três, então, fracas, moderadas ou fortes. Normalmente vai depender da avaliação da mão do avaliador. Da duração, normalmente ela vai entre 30 e 60 segundos, também pode se estender até 90 segundos. A ideia é que sempre tenha um tempo bom de eh, relaxação, de repouso. E a intervenção, se elas forem insuficientes, se forem menos de 3 a 5, se forem menos de 3 ou se fossem uma taquissistole, aí a gente tem que fazer uma intervenção, tá? A gente também tem a opção de registrar a bolsa amniótica, né? Se a bolsa está íntegra, se a bolsa está rompida, está normal. Se a bolsa está íntegra, não tem como. A gente não tem como avaliar o líquido amniótico, né? Agora, se a bolsa já está rompida, a gente tem que ver que esteja o líquido claro, que é aquele que a gente considera como normal. Aí, se você tem a presença de mecônio, você já sabe que ele indica um negócio de sofrimento fetal, tá? Se a criança já está pronta a nascer, se tem uma dilatação de 7, 8, 9, você não vai pensar imediatamente em fazer alguma intervenção, só se teve uma parada, tá? Mas isso serve para você já ficar de olho que o paciente pode ter uma aspiração meconial, então a limpeza da criança vai ser mais rápida, vai ter umas medidas de reanimação mais orientadas para a criança, né? Você sabe que pode ter uma circular de cordão, pode ter algumas coisas que estejam causando que esse líquido já não esteja claro. E vamos lá. Na interpretação, que é a parte, a verdade, que é a parte mais importante, que você saiba interpretar quando ele está indo bem, quando ele é normal, quando não tem que fazer nada e quando tem que fazer alguma coisa. Então, quando é uma evolução normal, então a dilatação está sendo progressiva. O avanço está sendo entre 1 centímetro a 1 centímetro, 1 centímetro para multíparas e 0,5 a 1 centímetro para primíparas. Lógico, a gente já vivido na prática, quem nunca passou numa sala de obstetrícia, as primíparas são bem mais demoradas que uma multípara, né? E multípara depende. Não é a mesma coisa uma paciente que é o segundo, aqui é o sexto. Então, lógico, a gente vê isso na prática e no partograma. Frequência cardíaca fetal, batimentos entre 100 a 160, sem desacelerações significativas, nenhuma desaceleração de 80, 70 e depois recupera, aí já é uma sinal de alarma. O bebê está sofrendo, está começando a sofrer.
ou tem alguma alteração no cordão, está fazendo alguma coisa que ele já faz uma desaceleração importante. A gente vê as contrações eficientes, então, que seja registrado de 3 a 5 contrações em 10 minutos, de intensidade moderada, forte, com uma duração de 30 a 60 segundos. E que a descida fetal esteja sendo adequada, então, a progressão contínua no plano de Lee, acompanhada de dilatação cervical. Quando é importante uma indicação obstétrica, então, sempre vigiar a linha de alerta. Se ela ultrapassa, tenha em conta que você pode precisar fazer alguma coisa. Não sempre é necessário, assim. Intervenção obstétrica pelo partograma não sempre significa cesariana, tá? Então, uma miotomia, uso de oxitocina, aumento de doses, diminuição de doses. Aí, quando a gente passa a linha de ação, aí, quando passa a linha de ação, você tem que tomar uma conduta. Quando passa a linha de alerta, você já tem que estar chamando a equipe de possível cesariana, né? Menor de 110 batimentos por minuto é sofrimento fetal até que não se prove o contrário. Sim? E mais de 160 batimentos por minuto também. Mas é pior, de verdade, a gente se apresentar com uma bradicardia fetal. Outro dos registros que mandam a gente fazer uma intervenção obstétrica é a falha na progressão. Então, tem uma distócia funcional, uma desproporção fetopélvica, alguma coisa que esteja demorando a descida, é lógico, a gente já tem que ir pensando na cesariana. Tem pelvis que você registra, que você faz o TACP, que de verdade você sabe que por aí não vai sair uma cabeça. Não tem jeito, você já fez uma avaliação clínica ali, não está dilatando ali, não está descendo ali, tem uma parada na dilatação, aí você tem que tomar uma decisão, tipo, cesárea, né? Não vai sair por aí, o que você vai fazer? Vai continuar sofrendo a mãe? Não. Alguns dos erros mais comuns no preenchimento do partograma, então, deixar campos em branco. Você acha que você já sabe de tudo, você não sabe de nada, tá? Então, quando a gente faz essa conduta de, não vou colocar o nome, eu não vou colocar a idade, simplesmente não é importante colocar o número de gravidezes, de partos, de cesáreas, você está deixando muitos dados relevantes pelo cânone. E não realizar avaliação a cada 30 minutos. A gente precisa realizar cada 30 minutos, colocar o registro do que você viu. Não adianta você fazer a revisão, fazer o toque vaginal, fazer o controle de 10 minutos, fazer a ausculta da fetocardia, enfim, e você não registrar, tá? Mais do que, lógico, você tem que fazer, de verdade, mas tem que registrar. E outra, a gente vê um registro mentiroso em alguns partogramas. Não tem como comprovar, mas a gente já sabe que às vezes o médico ou a enfermeira está registrando dados e não está tomando na materna. Porque, claro, se é um serviço de ginecologia, você tem 7 maternas em trabalho de parto, tem uma enfermeira e um médico, possivelmente todo o seu registro do partograma vai cair na hora, mas é melhor você atrasar 10 minutos para fazer o partograma a botar um registro que não seja da paciente. E quando o parto está obstruído, a gente não identifica. Essa é outra das falhas dos erros comuns. Dica: o preenchimento incompleto ou incorreto do partograma vai comprometer a eficácia como ferramenta de monitoreo e pode levar a decisões clínicas inadequadas, deixando o binômio materno-fetal em risco, tá? Caiu no Revalida? Caiu.
Então, esse daqui são dois exemplos de como caiu, como foi perguntado, e já vou passar para mostrar para vocês rapidamente como o Fiocruz mostra o partograma, que também tem umas gráficas legais, para vocês terem em conta o gráfico. A questão, durante a fase ativa do trabalho de parto, uma gestante apresenta contrações a cada 5 minutos, duração de 40 segundos e dilatação de 7 centímetros. O partograma mostra a dilatação não progrediu nas últimas 4 horas. Qual é a conduta correta? Então, tem um monte de alternativas, sempre temos 4 opções. Tomara que durante o plantão a gente só tivesse 4 opções, mas a gente tem milhões de opções para fazer com os pacientes. Agora, nossa ideia é escolher a menos pior. Então, indicar cesariana imediatamente, indicar forceps de alívio, realizar episiotomia. Episiotomia em 7 centímetros já de entrada é uma opção que você pode descartar, tá? Administrar oxitocina e reavaliar em 2 horas. Tal, deixa eu ver. Oxitocina? Vamos lá. Então, a resposta correta foi, baseada no partograma, a gente fazer uma intervenção obstétrica, que é o uso de oxitocina para corrigir falha de progressão, né? Se não tem, claro, como eu falo para vocês, o resumo da pergunta oficial que a gente faz aqui é diferente ao textão que o INEP adora colocar. Mas sempre, sempre, como a gente falou ontem, como a gente leva falando 46 dias, o mais importante do textão, você tem que identificar, que normalmente é, nesse caso, baseado no partograma, o que você vai fazer, tá? Tal, se não tem nada, se não aconteceu nada, se ninguém botou nunca oxitocina, é a primeira medida. Ele estava dilatando bem, está tendo contrações, está tendo 2 contrações. A gente pode aumentar para 5, então a gente vai administrar oxitocina sim. Que a oxitocina é o hormônio da vida, tá? Por favor, a partir de hoje vocês não vão pensar mais que a oxitocina só atua na mama e no útero, tá? É uma coisa que todos precisamos em uma quantidade legal. Mas isso para depois. Agora a gente vai aprovar o Revalida e depois a gente faz medicina no Brasil. Outro que caiu foi o exemplo do discursivo, né? Então, normalmente ele pode ser perguntado como no final, importância do partograma, como ele auxilia, ou eles botam um partograma e falam para você, faça o diagnóstico baseado no partograma e qual seria a sua intervenção. Então, a ideia é que a importância do partograma, mais uma vez, monitoramento contínuo do trabalho de parto, possibilita intervenções precoces em casos de anormalidades, previene complicações materno-fetais, como sofrimento, parto obstruído, hemorragias, identificação de alterações durante o trabalho de parto rapidamente, reduz as taxas de cesarianas desnecessárias. E não vamos falar da realidade do que acontece nos hospitais, tá? Tanto na Colômbia quanto no Brasil, a gente vê que o aumento de taxas de cesarianas é bastante, mas ainda depende do trabalho do gineco. Mas deixa isso para depois. E facilita a comunicação entre a equipe, tanto com a enfermeria quanto com o médico. Imagina, você tem um parto, você tem um plantão que você vai entregar às 7 horas. A materna está em 7 centímetros às 7 horas. Se o colega que está recebendo o plantão, você não consegue passar um partograma claro, ele não sabe se ela dilatou, se não dilatou, se está com contrações, se não. Aí você vai ter que contar uma história gigantesca. Enquanto você tiver o partograma na mão, você vai falar, olha, doutora tal, essa daqui é a progressão do trabalho de parto, tem aqui. É muito mais fácil. Eu falo, eu trabalhei na obstetrícia, não é só um grafiquinho a mais. E esse daqui eu quero que vocês levem como exemplo do que a gente tem que responder na parte de discursivas.
Vocês veem que não é muita babaquice, não fica falando muita coisa, é simplesmente uma frase que já resuma uma coisa importante. Então, por isso a gente tem que ser claro, tem que ser conciso no momento da resposta. Dicas para a prova? Isso daqui vocês já fizeram, já sabem, a gente já negociou que se precisar para acalmar a ansiedade e estudar mais, só vamos estudar até sexta-feira, meio-dia, tá? Então, o treinamento vai ser no máximo hoje e amanhã de manhã, e já a gente vai descansar. Então, não é boa ideia vocês pegarem um simulacro agora, não. Se querem fazer respostas, perguntas e tal, peguem 10, 15, 20 perguntinhas, analisem devagar o que está sendo perguntado, como vocês vão responder, mas não fiquem botando na cabeça muita coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês o partograma do ANS e essas são regras básicas da conduta para vocês levar de hoje. A dilatação para sem sofrimento fetal, oxitocina. Com sofrimento fetal, cesariana. Falha na descida da cabeça, avaliar distose. Pronto. Essas são das três condutas mais relevantes. Eu vou mostrar para vocês o partograma da Fiocruz como tal. Essa daqui é uma apresentação rápida, foi feita pela equipe de ginecobstetrícia e ginecobstetrícia da Sociedade Brasileira de Ginecobstetrícia e pela Fiocruz, precisamente para as boas práticas. Então, como ele está baseado já no SUS, possivelmente o que seja perguntado na prova seria bem daqui, tá? O outro é mais uma introdução, você saber o que que negocia o partograma, para que serve, qual a importância, enfim. Agora, aqui a gente vai ver a gráfica brasileira, né? Então, quando o partograma é bem utilizado, a gente já sabe que ele permite diminuição de intervenções desnecessárias e contribui para melhores desfechos obstétricos. Aqui eles quiseram abordar 6 pontos, né? O que é, como se diagnostica na fase ativa, que a gente já sabe, então vamos passar por aí em cima, vamos ver mais os gráficos. Evidências sobre o benefício, princípios do partograma, representação gráfica do trabalho de parto no partograma e quais são as curvas atuais do trabalho de parto. Então, no preenchimento, a ideia é a gente anotar tudo, né? A gente saber que é um sistema precoce de aviso e nas indicações, ela pode ser perguntada, então, nas indicações, acompanhamento e evolução do trabalho de parto, documentação do trabalho de parto, diagnóstico de alterações do trabalho de parto, indicar a tomada de decisões apropriadas, condutas apropriadas e evitar intervenções drásticas desnecessárias, tá? Tan, tan, tan. Faz parte das boas práticas na assistência à mulher, ao trabalho de parto. E, se vocês verem, tem uma taxa de preenchimento de menor de 45%, sendo um instrumento de preenchimento obrigatório. Mas isso daqui tem registros antigos, estudos de 2018, 2020, 2014, que fizeram que o Ministério de Saúde abrisse os olhos e ficasse mais de olho no preenchimento da ferramenta. Então, com certeza, ele ia cair em uma prova que vai avaliar que médico vai trabalhar no meu país, né? Contracções uterinas, repito, lembrando, contracções uterinas regulares que causam um esvaecimento e dilatação cervical. Esvaecimento é a perda literalmente, a diminuição do diâmetro do colo, né? Então, a partir do mínimo 5 centímetros de dilatação. O partograma só é considerado depois da fase ativa do trabalho de parto. Começar o partograma antes leva a erros diagnósticos e terapêuticos.
Se você tem uma materna em 4 centímetros, manda ela para caminhar e voltar em 2 horas, em 1 hora, não tem problema não, mas não começa o partograma aí. Uhum. Então, o partograma recomendado pelo Ministério de Saúde, pelo Febrasco, começamos depois de 5 centímetros, essa aqui não vai. A fase latente, sim, até, até 5 centímetros. E aí entra a parte do partograma que é depois de 5, tá? Na mulher, como a gente falou, na mulher de primípara, a fase mais lenta de 1 centímetro, 0,5 a 1 centímetro. Mulher multípara vai ser maior de 1 centímetro. Já por aqui estão começando as gráficas. Essa é a gráfica, tá? Linha de alerta começa por encima de 5 centímetros. Sim, por encima de dilatação de 5 centímetros, ou seja, por encima dessa linha de 5 centímetros. Aí você traça a linha de alerta e a linha de ação vai ser 4 horas depois, tá? 4 horas depois. 1, 2, 3, 4 horas depois. Cada linhazinha dessa daqui ponteada é 1 hora, tá? Então, a linha de alerta é traçada cruzando o quadrado abaixo da marca da dilatação. Então, se ela está 5, você marca o quadrado de embaixo e aí você vai traçar com a suspeita de um ganho de 1 centímetro por hora. E depois vem a linha de ação, 4 horas depois, tá? Então, aqui estão os planos de Lee. Antigamente era Roth, mas ainda está por aí. Mas agora estão os planos de Lee, o tempo. E aqui tem umas grafiquinhas que a gente vai começar a utilizar. Esse daqui é um partograma normal, É, doutora, né? pode botar o slide anterior? Claro. Here we are. O que significa esse triângulo? Esse triângulo a gente vai ver aqui, porque tem vários gráficos. Olha aqui, eu ia mostrar aqui. Então, tem várias gráficas que a gente vai colocar aqui no trabalho de parto. Então, o triangulinho não é nada mais e nada menos que a dilatação mesmo, tá? Que você tá, ele é, espera só um instantinho, ele é a dilatação como tal. A dilatação, os planos da cabeça da criança estão sendo aqui marcados em uma bolinha, comparado com a linha de frente, tá? Aí vai aumentando os planos de Lee, ou seja, a descida da cabeça, e a dilatação vai aumentando aqui, tá? A ideia é começar na hora que ele já esteja em 5, tá? O registro, normalmente você vai colocar a hora real, a hora do registro, a frequência cardíaca fetal tem seu espaço para a frequência cardíaca fetal. A gente consegue ou pontear ou fazer uma linha. E aqui está a qualidade das contrações, tá? Aqui tem o tempo, né? Normalmente entre 1 e 19 segundos nem é registrado. Começamos a registrar quando ela tem entre mais de 20 segundos até 40 segundos, até 39 segundos no caso, é uma duração média. E mais de 40 segundos a gente vai fazer o quadradinho completo, tá? No momento que você rompe a bolsa, ou se é intervenção, se é espontânea, você tem que colocar aqui na hora. Esse é um registro que se faz assim não tenha passado a meia hora de revisão, tá? Lógico, toque vaginal não é preciso sempre, ele é, se for cada hora, cada 2 horas, dependendo da progressão, se é uma primigestante, cada 2 horas, mas o controle da atividade uterina tem que ser cada meia hora. Então, pode alternar, né? Cada hora vai ser o médico, cada hora vai ser a enfermeira, mas o registro do partograma tem que ser levado em conjunto.
E essa é a gráfica do partograma. Então, dilatação e descida, né? Então, aqui já é para mostrar mais um pouquinho dos gráficos. Dilatação e descida está na parte superior, sobre as linhas de alarma e as linhas de ação. Vem o tempo, que é o tempo, a hora real, a hora do registro. Não é a mesma coisa a hora real, a hora do registro. Vem a frequência cardíaca fetal, que é um espaço grande para a gente ver se está com sofrimento fetal ou não. E bem, a qualidade de contrações em 10 minutos. Muito bem. Então, Friedman, que foi ele, a primeira pessoa que inventou esse negócio da evolução do trabalho de parto, é mais antigo. Agora, ele mostrou que cerca de 50% das mulheres não dilatam 1 cm/hora até alcançarem de 5 a 6 centímetros. Então, por isso a gente tirou essa parte do partograma, porque podia dar falsos erros. Olha aqui, a parte antes de 5 centímetros, ele vai ficar plana, ele vai ficar aqui. Imagina isso mais horas, você vai falar que tem uma, e vai fazer uma cesárea. E tu o tempo inteiro foi 3 centímetros. Então, a OMS, a partir de 2018, falou que depois de 5 centímetros é que a gente vai começar eh, a fase ativa do trabalho de parto e, lógico, o traço do partograma. Tá. Essa é a progressão. A progressão das multíparas normalmente é mais rápido. Na prática, na teoria, na vida. Se alguma de vocês já é mamãe, se tem só um, você sabe que demorou. Se vai pelo segundo, você sabe que vai ser mais rápido. Então, é mais por lógica, só que está graficado, né? Então, aproximadamente maior a 20 horas em nulípara, maior a 14 horas em multípara. Já tem uma diminuição de 6 horas, né? Dilatação de 6 centímetros. Para a progressão, então, dilatação cervical, aqui já vem a parte de diagnósticos, né? Dilatação, parada da progressão, no primeiro período, dilatação cervical maior ou igual a 6 centímetros de dilatação e ruptura de membranas com zero mudanças cervicais depois de 4 horas, apesar de contrações adequadas, e nenhuma mudança cervical após maior a 6 horas, maior ou igual a 6 horas, com contrações inadequadas. Então, vejam como é importante também a gente avaliar a contração, tá? No segundo período, então, nenhuma progressão na descida ou na rotação, em nulíparas maior ou igual a 3 horas, e em multíparas maior ou igual a 2 horas. Sempre sobra dizer avaliar vitalidade fetal, né? Esses são os motivos que a gente já viu, e essa, como tal, era a apresentação da gráfica do partograma. Essa daqui é a gráfica que vai sair. Ela pode começar aqui uma parada da descida, então a cabeça não vai passar do plano C, do plano -1 no plano 1, então parada da descida, parada da dilatação também, quando vai aproximando aqui. Então, sempre fiquem de olho mais no triangulinho. Se por acaso tem uma frequência cardíaca fetal que vai baixando a mais de 120, então cai aqui na linha do 100. 80 nem se fala, é um risco grande, um sofrimento fetal. Contrações, se vocês veem que tem 5 contrações intensas de mais de 40 segundos, e você já está com oxitocina, ele tem indicação de cesárea. Mas se você vê que tem 2 contrações em 10 minutos, de 20 segundos, então ela vai precisar botar uma oxitocina, não precisamente uma cesariana, tá? Esse é mais ou menos a parte do partograma, mais ou menos não, essa é a parte do partograma.